Shalom, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Aqui estou para lermos um pouco da paraxá dessa semana, toda especial, que é a paraxá Hayê Sará. E, para quem não me conhece, o meu nome é Sara, eu sou admin deste canal, não somente aqui no YouTube, mas também no Instagram e no TikTok, no Kawaii ou Kwai. E também tenho alguns podcasts gravados no Spotify, para quem quiser ouvir um pouquinho e conhecer o trabalho, ok? Quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal. Se não é inscrita ainda, se caso você não seja inscrito, que se inscreva agora, ative aqui abaixo do vídeo o sininho para que você não perca nada aqui dos conteúdos que eu vou estar postando e não deixe de compartilhar, claro, se você gostar do conteúdo, ok? Vamos lá? Eu vou ler aqui um pouco da Paraxá Hayê Sará, sendo que eu vou ler os 3 primeiros versículos em hebraico, fazendo a tradução simultânea. Eu vou ler direto do Humash. Quem já conhece a literatura judaica sabe. O Humash ele é dividido por livros, né, da Torá. Esse aqui é o livro de Bereshit. E ele traz, além da tradução do hebraico, ele traz sempre, entre parênteses, um esclarecimento para que a gente possa entender melhor o contexto, né, a situação em que ocorreu o relato aqui, né, no capítulo. Então, eu vou ler para nós aqui no capítulo 23, 23, a partir do versículo 1, né, o Passuque 1, e vamos ler só os 3 primeiros versículos com tradução simultânea, depois eu vou ler, continuar lendo em português, até, deixe-me ver se dá para terminar a primeira lia. É bem grandinha, talvez não dê, por causa do tempo do vídeo aqui. Eu vou ver até onde eu paro, e aí a gente vai fazer uma explanação breve sobre a paraxá, e depois, quem sabe, eu consiga gravar mais alguma coisa. Blineda é sem promessa, tá bom? Vamos lá? Eu já fiz a Berahá anterior, a leitura da Torá, e a posterior, que a gente já faz essa Berahá no Shaharit, ok? E aí não preciso fazer aqui agora. Vamos lá. Quando eu falar abre parênteses e fecha parênteses, é o que vem um acréscimo de explicação para a gente entender o contexto que foi feito esse relato, tá? Não vai ser a tradução do que eu estou lendo em hebraico, sempre que estiver entre parênteses. Vai Riu Hayê Sará. Sara viveu, abre parênteses, um total de Mea Shaná, 100 anos, Ve'esrim Shaná, 20 anos, Vesheva Shanim, e 7 anos. Shnei Hayê Sará. Os anos de vida de Sará, abre parênteses, foram todos igualmente bons, fecha parênteses. Vatamot Sará Bekiriat Arba. Sara morreu em Kiriat Arba, Riv Hevron, Be'eretz Canaan, também conhecida como Hevron, na terra de Canaã. Vaiavô Avraham, Lispod, Lesará, Velivkotá. Avraham veio, abre parênteses, de Beersheba, imediatamente após a Akedá, cujo choque causou a morte de Sará, fecha parênteses, para elogiar Sará e chorar por ela. Vaiacom Avraham, Avraham ergueu-se, Mealpenemetou, do lado de sua, abre parênteses, esposa, fecha parênteses, falecida. Vaidaber el bene Het lemor, e falou aos filhos de Het. Bem, aqui nós concluímos os 3 Passukim e vamos continuar lendo aqui em português. Eu sou um imigrante e residente entre vocês. Vendam-me uma propriedade para um lugar de sepultura com vocês, de modo que eu possa enterrar minha falecida em frente a mim.
Os filhos de Rete replicaram a Avraham, dizendo-lhe: Ouve-nos, Senhor, tu és um príncipe de Deus em nosso meio. Toma nosso melhor lugar de sepultamento para enterrar tua morta. Ninguém dentre nós te negará seu lugar de sepultamento para enterrar tua morta. Avraham ergueu-se e curvou-se diante do povo local, os filhos de Rete. Ele falou-lhes e disse: Se vocês realmente desejam ajudar-me a enterrar minha falecida, que está na minha presença, ouçam-me e peçam, abre parênteses, por mim, fecha parênteses, a Efron, filho de Tsohar, que ele venda-me a caverna de Macpela, que lhe pertence, que está no final do seu campo. Que ele venda-me em suas presenças por seu pleno preço, como uma propriedade de sepultamento. Abre parênteses. Devido à importância de Avraham, fecha parênteses, Efron então sentou-se, abre parênteses, em uma elevada posição, fecha parênteses, entre os filhos de Rete. Efron Hitita respondeu a Avraham na presença do povo de Rete, abre parênteses, que pararam seu trabalho, fecha parênteses, e vieram ao portão da cidade, abre parênteses, para honrar Sará, fecha parênteses, e puderam ouvir. Não, meu senhor, abre parênteses, eu não aceitarei teu dinheiro, fecha parênteses. Ele disse, abre aspas, ouve-me, eu já te dei o campo, e eu te dei a caverna que está lá. Aqui na presença dos filhos do meu povo, eu a te dei. Enterra tua falecida. Avraham prostrou-se diante do povo local. Ele falou a Efron, abre parênteses, na frente, fecha parênteses, do povo, abre parênteses, reunido, fecha parênteses, para que todos pudessem ouvir. Se apenas tu me ouvisses. Estou te dando dinheiro pelo campo. Toma-o de mim e eu enterrarei minha morta lá. Efron replicou a Avraham, dizendo-lhe, abre aspas, meu senhor, ouve-me. O que valem 400 shecalim de prata por um pedaço, abre parênteses, por um pedaço de, fecha parênteses, terra entre, abre parênteses, amigo como, fecha parênteses, eu e você, abre parênteses, esqueça o dinheiro, fecha parênteses, e enterra a tua falecida. Avraham entendeu o que Efron pretendia. Ele pesou para Efron, abre parênteses, a quantidade de, fecha parênteses, prata que tinha sido mencionada na presença dos filhos de Rete, 400 shecalim em moeda corrente negociável, abre parênteses, e Efron aceitou, fecha parênteses. Aqui nós concluímos a leitura da primeira aliá e nós vamos ver algumas partes das explicações aqui do Rumash. Bem, gente, eu fiz questão de ficar sempre falando abre parênteses, fecha parênteses, para que vocês entendam que essas palavras que estão ali entre parênteses é o que vem ajudar no entendimento e compreensão do texto. Se for necessário, você volta ao vídeo, assiste novamente para que você consiga assimilar. Eu sei que pode ter atrapalhado um pouco, porque quebra a sequência da leitura. Mas quando você estiver lendo, por exemplo, na Torá da Sefer, se for esse o seu caso, ou na Bíblia hebraica, você vai sentir a ausência dessas palavras que estão em parênteses. Por isso eu enfatizei, tá bom? Vamos lá. Logo no início aqui da Parashá, Sará, nós vimos que houve uma separação aqui nos anos de vida de Sará. A gente leu. Sará viveu um total de 100 anos, 20 anos, e 7 anos. Isso aqui foi propositalmente escrito dessa forma. Por quê? Porque cada período desse de vida de Sarai, ele tem uma mensagem especial sobre a vida dela. Por isso foi separado em partes assim. E traz aqui o Rumash explicando que quando Sara tinha 100 anos, ela era como alguém de 20 anos, no que diz respeito ao que se refere a pecados, tá? Por quê?
Como uma pessoa de 20 anos, ela é considerada como que não tem pecados, né? Ela não está sujeita a uma punição pelo tribunal divino. Então, ela se comparava a esse estado nesse período de idade, tá? Então, depois vem separando aqui que da mesma forma ela estava com 100 anos sem pecado. Da mesma forma que uma pessoa de 20 anos. Depois vem a explicação de que quando ela tinha 20 anos, ela parecia com alguém de 7 anos no que diz respeito à beleza. Olha que coisa maravilhosa. Gente, imagina uma pessoa com 20 anos com a beleza de 7 anos. E aí vem, o versículo declara, né, o Midrash diz o seguinte: o versículo declara que Deus conhece os dias dos perfeitos e a herança deles durará para sempre. Essa mensagem está contida em Salmos 37, 18. Assim como os dias deles são perfeitos, os anos deles também são. Aos 20, ela, Sara, era tão bonita quanto aos 7 anos. Aos 100, ela era livre de pecados como aos 20. Meninas, mulheres, como a matriarca Sara era perfeita. Que mulher, que mulher. A beleza dela era muito além do que o externo. Ia muito além da beleza exterior, não é verdade? E aqui, aos 100, ela era livre de pecados como aos 20. Uma explicação alternativa diz o seguinte: Deus conhece os dias dos perfeitos. Isso se refere a Sará, que era perfeita em suas ações. Rabi Yohanan disse, como um bezerro perfeito. Assim era a nossa maravilhosa matriarca, tá? Aqui também no Midrash fala algo sobre a perfeição de Sará, né? Traz duas interpretações, né? E aqui faz a pergunta: qual é exatamente a diferença entre elas? Duas interpretações para a perfeição de Sará. Quais serão essas duas interpretações e qual a diferença entre elas? E por que Rashi favorece a primeira interpretação? Aqui fala sobre a perfeição da vida inteira de Sará, que pode ser entendida de dois modos diferentes. Eles comparam aqui como a perfeição em cada detalhe, isto é, cada dia de sua vida foi perfeito. Cada dia, sem exceção, foi perfeita. Essa é a perfeição A. E a perfeição B, sua vida como um todo foi perfeita, ou seja, uma perfeição global. Aí eles enfatizam aqui a diferença prática entre as duas abordagens, comparando com o Baal Teshuvá. O Baal Teshuvá é aquela pessoa que ela teve uma vida de não observância e depois ela passa a ser observante. Ela passa a ser praticante de mitzvot, passa a ser observante. Ele, com certeza, o Rumash diz que ele não tem não possui a perfeição do tipo A, que é a perfeição em cada detalhe, em cada dia de sua vida, né? Mas, pois houve um período que ele não era observante. Então, Baal Teshuvá, antes não era observante, passou a ser observante. Depois o Rumash traz o seguinte, que mesmo assim ele pode reivindicar a perfeição do tipo B, que é a perfeição global, uma vez que a sua techuvá repara o passado. Então, embora o Baal Techuvá seja uma pessoa que não era praticante, não era observante, mas passa a ser observante, né? Ele pode sim reivindicar essa perfeição global. E nós olhamos para a sua vida anterior no contexto de sua techuvá atual. Então, ele vai ser pesado com base na techuvá atual e não na techuvá passada. Assim, a perfeição do tipo A é maior do que a perfeição do tipo B, já que uma pessoa que possui a perfeição do tipo A tem literalmente dias perfeitos, tá? E a perfeição do tipo B, o Baal Teshuvá, tem uma abordagem mais holística que abrange retroativamente o aspecto positivo dentro de dias imperfeitos.
Que maravilha de explicação. E isso traz assim como é que eu posso falar? Incentiva a gente, né? Incentiva a gente. Ver exemplos como esse, ver exemplos de Sara, essa mulher que só nos inspira a ser melhores a cada dia. Gente, eu queria ter conhecido ela pessoalmente, sabe? Eu acho que muitas de nós devem ter tido esse desejo no coração, não é verdade? Vamos ver aqui falar mais um pouquinho sobre a vantagem do tipo B, da abordagem B. Não obstante, poderíamos argumentar que a abordagem B possui vantagem singular, até mesmo para um tzadik, um indivíduo totalmente piedoso. Imagine, tzadik, é totalmente piedoso. Um verdadeiro tzadik não tem um caráter estagnado, cuja devoção e sabedoria permanecem estáveis ao longo de toda a sua vida. Verdade, né? Um tzadik, ele não fica ali, vamos dizer assim, linear ao longo de sua vida. Ele vai ter modificações, né? Porque acredito eu que o tzadik tem uma vida de mudanças em relação a estar crescendo espiritualmente. Vamos ver? Ao contrário, o tzadik está constantemente crescendo, de forma que ao término de sua vida ele supera extraordinariamente as realizações de sua mocidade. Olha, na realidade, um tzadik verdadeiramente perfeito cresce exponencialmente a cada dia. Olha só. Para um tzadik assim, a perfeição do tipo B, perfeição global, é superior, pois através de uma abordagem holística nós percebemos o trabalho de sua vida inteira à luz da posição espiritual mais elevada que ele alcança em seus últimos dias. Nós olhamos assim para os primeiros feitos do tzadik e percebemos como estes eram apenas degraus para o ápice da perfeição alcançado ao final de sua vida. É a mais pura verdade, né? Sempre ao final, o tzadik, ele alcança níveis muito maiores do que iniciados em sua trajetória. Em outras palavras, assim como reavaliamos a vida anterior de um Baal Teshuvá, levando em conta seus dias presentes, da mesma forma, os últimos anos de perfeição espiritual de um tzadik, de fato, eleva os anos anteriores de menor estatura espiritual. Obviamente, o tzadik não peca como Baal Teshuvá, mas o princípio de reajustar nossa visão de seu passado comparativamente inferior ao seu progresso atual permanece o mesmo. Então, os dois são avaliados da mesma forma, não é verdade? O Baal Teshuvá vinha antes, não era um observante, se torna um observante. Ele acabou também tendo um crescimento, né? E o tzadik, que anteriormente galgava alguns degraus, mas que acabou se elevando muito mais no final de sua trajetória, não é verdade? Como cada um dos dois tipos de perfeição tem uma vantagem particular sobre o outro, até mesmo para um tzadik, o Midrash julgou apropriado atribuir ambos para Sará. Primeiro nós lemos que assim como os dias deles são perfeitos, assim também seus anos assim o são. Aos 20, ela, Sará, era bonita como aos 7. Isto é, a perfeição de cada dia e de cada ano individualmente. Tipo A. Então o Midrash descreve tipo B. Deus conhece os dias dos perfeitos. Isso se refere a Sará, que era perfeita em suas ações. Rabi Yohanan disse: como um bezerro perfeito, ou seja, suas ações como um todo eram perfeitas. Então ela teve o mérito de receber tanto essa perfeição do tipo A, perfeição em cada detalhe, e do tipo B, sua vida toda, como um todo, foi perfeita. Vamos agora, tem muita coisa que eu poderia ler. Gente, eu não consigo assim falar aqui, trazer todo esse conteúdo de cor. Eu tenho que estar lendo e falando um pouquinho. Mesmo eu estudando a Paraxá, eu não consigo. Quem sabe um dia Hashem me dê esse mérito, não é verdade? Em tempos passados eu conseguiria, quando eu era bem mais jovem, eu conseguiria. Mas, como eu tenho esperança que Hashem contemple o desejo do meu coração, quem sabe eu já consiga isso novamente, tá? Com o exercício aqui no canal, com vocês, aí a gente consegue chegar lá.
mas eu espero que vocês tenham entendido. Vamos ver aqui para fechar faíscas de Hassidut, tá? Isso é só a primeira aliada a Paraxá, tá, gente? Introdução da Paraxá Reis Sará. Tem muita coisa para falar. Se eu tiver como durante a semana, eu gravo mais alguma coisa, tá? Não tendo, é o que eu vou deixar para vocês aqui, ressaltando a grandiosidade dessa mulher que serve de exemplo e inspiração para nós. Olha o que diz as faíscas de Hassidut. O Zohar nos ensina que Sará representa o corpo, enquanto Avraham representa a alma. Zohar 1:122b. Até mesmo depois da morte, a alma ainda permanece relacionada ao corpo. Assim, Avraham, a alma, veio para elogiar Sará, o corpo, e chorar por ela. Versículo 2. Lembram que a gente leu que Avraham foi chorar por ela? Aqui está a explicação. Não é verdade? Porque como há ainda uma relação, né? Mesmo depois da morte, por isso Avraham foi chorar por ela. Os ensinamentos racídicos enfatizam a importância do corpo como uma ferramenta no serviço a Deus. Como o propósito final da criação é santificar o mundo físico, o corpo tem uma nítida vantagem sobre a alma, pois é por meio dele que a vontade de Deus se realiza. Assim, Deus disse a Avraham, a alma no caso, né, que ele representa a alma: tudo que Sará, o corpo, disser a ti, escuta a voz dela. 21:12, está aqui no capítulo de Bereshit 21:12, indicando que há uma superioridade inerente ao corpo que está acima da alma. Por isso, Hashem disse isso para Avraham. Há essa superioridade, não é verdade? Porque como é que, sem o corpo, como é que a alma vai se manifestar, não é verdade? Embora a alma seja incomparavelmente mais refinada que o corpo, na época de Mashiach, não obstante, nos foi prometido que a superioridade do corpo se revelará de tal maneira que a alma será animada, impulsionada pelo corpo. Baruch Hashem. Baseado em Likutei Sirot, volume 1, página 31. Mulheres, eu vou encerrar aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham compreendido. O bom é que aqui nesse vídeo vocês podem voltar se algo não ficou claro. Eu fui lendo e falando alguma coisinha, tá? Para que a gente prepare algo melhor, eu tenho que ter um tempo maior. Infelizmente, a vida da gente é muito corrida, tem muitos afazeres. A gente que é mulher tem os afazeres de casa, tem os afazeres profissionais também de cada uma. E eu espero que pelo menos esse pouquinho que eu gravei aqui sirva de inspiração para vocês, para estudar a Torá, sempre estar estudando a Paraxá da semana, que é muito importante, tá bom? E como eu falei, sem promessa, bliné desse der, eu gravo mais alguma coisa, eu vou ver se eu consigo fazer de forma resumida, até escrever no papel alguma ideia importante sobre a Paraxá e trazer, mas sem promessa. Deixa o seu like aqui se você gostou, não deixa de compartilhar, se não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, será um prazer ter você comigo e me segue nos outros canais, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, aquilo que você gostar mais. E quem sabe me ouve também no Spotify, tá bom? Shalom, shalom, lehitraot.